Abra a tua Bíblia em Gênesis 26 e vamos ler uma passagem aqui bastante conhecida, mas que tenho certeza que Deus vai trazer um renovo nessa noite. Deus quer prosperar você. Deus quer te prosperar. Amém? Você crê? Você crê que Deus quer te prosperar? Amém? Eu creio. Eu creio que antes do término dessa campanha tem coisas grandes chegando, tem prosperidade, tem vitória, tem intervenção divina pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então vamos ler assim. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. A tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus preceitos e os meus estatutos e a minha lei. Isaque, pois, ficou em Gerar, e perguntaram os homens daquele lugar a respeito de sua esposa. Então vamos pular aqui para o 12. Vamos pular para o 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejaram. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavados. Os dias de Abraão encheram-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Até aqui. Nós vamos ler mais à frente um pouquinho, tá? Se a internet ficar bom. A palavra do Senhor nos fala que Isaque estava vivendo um momento dificílimo naquela nação. Aquela nação estava passando por momentos de falência, momentos de falta de recursos. E o Egito era uma potência onde todos os recursos, todo o dinheiro, toda a parte financeira estava no Egito. E Isaque, ele, devido não ter condição naquele lugar, devido àquele lugar estar vivendo uma situação de fome, de dificuldade, de miséria, ele propôs no teu coração ir, sobrevindo a fome, além da primeira, foi Isaque a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu disser. E ali apareceu o Senhor a Isaque, e Isaque obedeceu ao Senhor. Amados, mesmo que as circunstâncias não pareçam propícias, mesmo que as circunstâncias não pareçam agradáveis, mesmo que as circunstâncias você olhe, você analise e você acha assim: caramba, não vai dar nada nisso. Isso aqui não tem jeito disso aqui ter vitória. Isso aqui não vai prosperar, isso aqui não vai avançar. Lembremos que havia fome na terra. A terra estava dificultosa, mas o Senhor falou para ele: olha, fica em Gerar, porque eu vou prosperar você. Independente das circunstâncias, Isaque obedeceu. E se você quer ser próspero, se você quer vida financeira com recursos, você tem que obedecer. O princípio é a obediência. Isaque não olhou as circunstâncias, Isaque não olhou a dificuldade, Isaque não olhou a luta, Isaque não olhou a terra, Isaque não olhou as circunstâncias ao redor, as circunstâncias aparentes. Às vezes, amado, nós olhamos as circunstâncias aparentes. A circunstância é que aquilo ali não vai dar certo. A circunstância é que aquilo ali não vai ter
flui nada. A circunstância é que aparentemente que não tem milagre, não vai acontecer nada. Mas a questão é obedecer. Se você quer ter vida financeira, se você quer ter vitória na sua vida, aprenda o sentido: obedeça. Obedeça. Você e eu, amados, temos que obedecer. Isaac, ele obedeceu. Para ele obter o milagre, para ele obter a vitória, para ele obter a resposta, ele obedeceu. E nós temos que obedecer. Obedecer, independente da circunstância, independente da questão que esteja acontecendo. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. Se Deus falou para você fazer, você faça. Independente de qualquer coisa, obedeça ao Senhor. A segunda coisa que nós vemos em Isaac é que Isaac, ele foi, além de ser obediente, é a primeira circunstância, Isaac, ele foi, ele teve confiança. Ele teve confiança na palavra. Muitas vezes Deus usa, você está numa campanha de oração e você recebe uma palavra de milagre. Ou você está na sua igreja e você recebe uma palavra liberada do altar pelo servo que está pregando, pela ministração que está tendo. Você recebe uma palavra. Mas às vezes aquela palavra que é ministrada na sua vida, você não recebe aquela palavra com confiança. Aquela palavra é ministrada no altar, você recebe aquela palavra dentro da igreja, mas quando você sai pela porta da igreja, você já não tem aquela atitude de fé. Você já não tem mais fé. Aquela palavra chega lá fora da igreja, ela já não tem serventia, você não tem fé com aquela palavra. Isaac recebeu aquela palavra de Deus, mas ele confiou a ponto dele semear numa terra seca. Isaac semeou numa terra seca, numa terra onde a probabilidade, a possibilidade de não dar nada seria muito grande. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 12 que Isaac semeou naquela terra seca, aquela terra aonde estava passando fome, naquela terra aonde estava passando dificuldade. Amados, quantos de nós, diante da dificuldade, da luta, do problema, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o seu bem, o seu imóvel e vender e ir embora? Então vai embora. Não, nossa, aqui não está produzindo nada, eu não estou conseguindo emprego, eu não estou conseguindo nada aqui. Aí pega, vende todos os seus imóveis, vende seu carro, vende sua casa, fecha sua loja e vai embora. E vai embora para outra terra. E chega nessa terra, passa pela prova, passa pelo vento e volta de novo para a terra que ele estava. Agora, não mais na sua própria casa, mas morando até de aluguel. Por quê? Vendeu as coisas sem perguntar ao Senhor. Porque a aparência daquela circunstância, daquele momento, fez com que a pessoa se desesperasse e vendesse tudo que tinha, foi embora, chegou lá, não deu certo, voltou e agora empobrecido. Eu quero te dizer uma palavra nessa noite. A bênção do Senhor, ela enriquece. Eu lembro muito bem de uma irmã da nossa igreja, a irmã Cícera, e ela sempre falou isso: pastora Paula, a bênção do Senhor, ela enriquece. E eu guardei isso no meu coração. A bênção do Senhor, ela enriquece, ela não empobrece. Se você está passando por um momento, você pode até passar por um momento de adversidade, de luta, de dificuldade, mas a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não empobrece. A bênção do Senhor, ela te acrescenta, ela não te subtrai, ela não te reduz. A bênção do Senhor sobre a tua vida faz com que você alcance coisas inimagináveis. Quando você está na presença do Senhor, você começa a prosperar, você começa a enriquecer. E tem gente que fala assim: nossa, foi para a igreja, está roubando, né? Está roubando agora porque tá crescendo, está prosperando. Foi para a igreja, aconteceu alguma coisa. Amado, Jesus prospera. Jesus enriquece. Amém? Claro que isso não é o foco. Claro que esse não é o foco da nossa vida de prosperidade. Mas nós também, a nossa prosperidade também mostra o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus próspero, amém? Nosso Deus é um Deus de vitória, nosso Deus é um Deus de resposta, nosso Deus é um Deus de intervenção. Então nessa noite é noite de milagre. Se eu não me engano, Provérbios Salmo capítulo 3, deixa eu ver essa outra Bíblia aqui, eu acho que é Salmos
capítulo 3, diz que pede-me. Não, é Salmo 2. Salmo 2. No versículo 8, diz assim: pede-me e te darei por herança as nações. Pede-me e eu darei por herança as nações. Amado, às vezes você está passando uma situação adversa, uma situação crítica, mas você não pede. Você não abre a boca e pede ao Senhor: Senhor, me prospera. Muda a minha situação, muda a minha sorte, muda a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, que Tu mude, Senhor. Começa a apresentar para o Senhor a tua vida, sabe? Deus muda a situação. Então Isaac, ele teve confiança. E diz a palavra do Senhor que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Você sabe o que é uma colheita 100 por 1 na lei da agricultura? É que não teve perda. Não teve perda. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, nós morávamos no sítio do meu avô, meu pai morava lá, e lá é uma terra muito boa para plantar, por sinal, e meu pai cavava os buracos e jogava milho, né? E ele dava os milhos para mim plantar também, e eu me lembro que eu sempre jogava três carocinhos de milho, e eu perguntava para o meu pai: pai, por que 3 carocinhos de milho? Aí meu pai sempre falava: porque sempre perde algum. Então você planta 3 ou 4, porque desses 4 vai nascer um. Então Isaac semeou, e a semeadura de Isaac foi que se ele jogou 4 sementes, as 4 sementes produziram. As 4 sementes que ele lançou na terra, nenhuma delas se perdeu. Nenhuma delas se perdeu, porque tem um segredo aqui, porque o Senhor o abençoava. Amém? O Senhor o abençoava. Amados, quando o Senhor abençoa, aquilo que você coloca as mãos prospera. Quando o Senhor abençoa, aquilo que você coloca as mãos prospera. Você está fazendo um cabelo, prospera. Você está fazendo uma unha, prospera. Você está fazendo um salgado, prospera. Você está fazendo a obra de Deus, prospera. Você monta uma escola, prospera. Tudo que você coloca as mãos, prospera. Porque está na bênção de Deus, está na direção do Senhor, está na promessa de Deus. Então Isaac obedeceu, independente das circunstâncias, ele obedeceu. E nessa noite, você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido ao Senhor? Ou você somente tem estado aleatoriamente, mas não tem obedecido? Se a tua igreja está com uma campanha de oração, faça. Se a sua igreja entregou a cartela para você orar, escreva na cartela. Obedeça. O princípio de nós alcançarmos o milagre está em obedecer. Se eu e você não obedecemos, se eu e você eu não estou nem falando de parte de questão de ofertas e dízimos aqui não, mas eu posso mais para frente falar isso mais para frente. Mas a palavra do Senhor manda-nos nós obedecermos a Ele. Se nós não obedecermos, nós deixamos uma brecha para o adversário atuar e nós perdemos a bênção de Deus. Então, nessa noite, a palavra de Deus é obedecer. Isaac, primeiro, ele obedeceu. Segundo, ele teve confiança. Terceiro, Isaac teve persistência. Isaac, ele semeia e tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. E tudo que ele tudo que ele colocava a mão, prosperava. Então, está aqui no versículo 3, diz assim: enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Diz a palavra ainda: possuía ovelhas, boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Amado, às vezes você tem alguma coisa que o Senhor colocou nas tuas mãos que talvez você nem dê valor, mas que está causando inveja em alguém. Talvez você tenha nas tuas mãos algo que Deus colocou nas tuas mãos e que está causando talvez inveja a alguém. Mas nessa noite o Senhor vai repreender, em nome de Jesus, da sua vida, todo espírito de inveja. Inveja da sua vida, inveja da sua casa, inveja dos seus bens,
inveja das suas conquistas, inveja das suas realizações, inveja do seu ministério, o Senhor vai repreender nessa noite. Porque é noite de vitória, é noite de intervenção de Deus. Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer fazer coisas tremendas, Deus quer fazer coisas sobrenaturais. E para isso nós temos, amado, que sermos persistentes. Às vezes, Deus te dá alguma coisa e você começa a abre um negócio, abre uma loja, e só porque foi no primeiro mês poucas pessoas, você já desiste. Você não é persistente, você não é insistente. Você abre mão daquilo que você começou a fazer. Você abre uma barbearia e logo no primeiro mês você desiste da sua barbearia. Você monta um negócio para você, mas logo você desiste. Nessa noite Deus está falando, o que fez Isaac alcançar lá na frente o Reobote foi porque ele foi persistente. Contenderam com ele em relação àquelas águas, contenderam com ele em relação àqueles poços. A palavra nos fala que Isaac, ele teve três situações dificílimas, aonde foram lutar para tirar aquilo que era dele. Então nós vemos lá várias situações. A primeira é quando Isaac saiu dali, no versículo 17, diz assim: então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai os havia posto. Então, Isaac sai daquela situação porque estavam invejando ele. Isaac sai e vai para o vale de Gerar, e vai para o vale, vai para o vale de Gerar, aonde o pai dele tinha feito os poços, e que os filisteus tentaram, onde os filisteus tamparam os poços. Amados, eu só vou dar um adendo aqui. Tem pessoas que não fazem, e quando alguém faz, critica. Tem pessoas que não propagam o evangelho, mas quando alguém propaga, critica. São os verdadeiros pessoas que tampam poços, sabe? Tem pessoas que tampam poços. Você começa a fazer alguma coisa, você abre uma loja, você coloca alguma coisa para vender, a pessoa começa a te criticar. Tá vendo que isso aí não vai dar certo? Tá vendo que isso aí, olha a crise, olha a situação, olha isso, olha aquilo, e começa a lançar palavras negativas. Assim também é na vida espiritual. Tem pessoas que quando você começa a ganhar alma para Jesus, você abre um trabalho de oração e Deus envia as pessoas começam a criticar, começa a falar mal de você, começa a dizer, inventar coisas de você. Isso se chama aquelas pessoas que tampam poços, amado. E nós temos que fugir desse tipo de pessoas. Pessoas que tampam poços, pessoas que tá vendo que tá minando a água, que a água tá produzindo, que você tá saciando a sede de alguém, o seu negócio tá ali, você tá sendo abençoado, abençoando outras vidas, gerando até emprego. Mas eles querem tampar os seus poços. E talvez no dia de hoje, há pessoas que estão com seus poços tampados, porque alguém tampou na sua vida. Talvez tampou o seu negócio. Talvez o seu negócio, você fechou a sua loja. Talvez você fechou o seu comércio. Talvez você largou o seu ministério, porque os seus poços foram tampados. Mas nessa noite eu sou boca de Deus na sua vida para te dizer que hoje Deus vai começar a romper na sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai começar a romper nas suas vidas. Os poços que estavam tampados na sua vida, eles vão ser, nessa noite, abertos. Você crê nisso? Você crê nisso? Que os poços vão ser abertos em nome de Jesus? Eu já vejo o anjo do Senhor indo lá e começando a tirar, sabe? Aqueles entulhos que lançaram em cima de você, para que você não produzisse, para que você não prosperasse, para que você não crescesse, para que seu negócio não fosse à frente, para que você não prosperasse espiritualmente também, no seu ministério também. Deus hoje está tirando.
Deus está tirando. Deus está tirando. Deus está tirando as terras que lançaram, as pedras que lançaram. Sabe aquelas pedradas que lançaram? Sabe aquelas terras que lançaram para tampar os teus poços? Há homens e mulheres de Deus que estão com seus poços tampados. Há empresas que foram fechadas porque alguém lançou uma palavra e disse que não ia dar certo. E você pegou aquela palavra e você fechou o seu comércio, porque você recebeu aquela palavra, porque você disse assim: olha, realmente, eu não tenho condição, eu não tenho como prosperar, realmente está na crise, o Brasil está passando uma situação difícil, o Temer, sabe, o Temer tá só Jesus na causa, e aí você está tampando, fechando. Mas nessa noite, Deus quer mudar o quadro. Deus vai arrancar. A palavra do Senhor nos diz que Isaac foram, se eu não me engano, eu não tenho certeza, porque eu não marquei aqui, mas acho que foram 3 poços. O primeiro e o segundo, eles tamparam, mas no terceiro, o Senhor deu largueza. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que você seja persistente. A quarta atitude que Isaac teve, ele teve foco. Amados, nós temos que ter foco. Foco é o quê? Eu vou começar o meu ensino médio e eu vou concluir. Eu tive foco. Eu vou iniciar minha faculdade e eu vou concluir. Eu tive o quê? Foco. Eu vou fazer tal coisa assim, assim. Eu tive foco. Foco. O foco, amado. Isaac teve foco. Nós não podemos tirar nossos olhos do foco. A primeira dificuldade que nós temos, nós não podemos fechar a loja. A primeira dificuldade que nós temos, nós não podemos sair da presença do Senhor. A primeira dificuldade que nós temos, seja em qualquer campo que seja, nós não podemos sair abandonando e largando e deixando para lá porque tivemos uma dificuldade, porque não deu certo alguma coisa, alguém do grupo falou alguma coisa que você não gostou e aí você pega, entrega, não quero mais não fazer parte do grupo, não, eu não quero mais essa loja não, porque, sabe, hoje eu abri a loja e não veio um cliente. Quando você faz isso, você perde foco. E eu me lembro, a minha mãe, a pastora Nilza, todos aqui conhecem, boa parte, esses são o pessoal de longe, né? Que acho que tem muita gente de longe aí que não conhece. A pastora, minha mãe, sempre falou, ela nos ensinou dessa maneira. E muita coisa que eu faço é porque aprendi com ela. E aprendo a cada dia mais. E minha mãe diz assim: quebrar pedra, ninguém quer. Quebrar pedra, ninguém quer. Quando tá bonito, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas para furar o buraco e quebrar pedra, ninguém quer. Então, quando ela começa um trabalho de oração, ela sempre diz: eu tô indo quebrar pedra. Eu tô indo cavar buraco. Só os corajosos vão. Porque cavar buraco não é fácil. Quebrar pedra não é fácil. Iniciar um ministério não é fácil. Pegar um novo convertido e dar o beabá do evangelho não é fácil. Requer tempo, requer paciência, requer compreensão. Você tem que ser, sabe, muito dedicado, ter foco. Começar alguma coisa não é fácil. Mas depois que começou e já cresceu, já abrangiu, já cresceu, aí sim. Aqui no nosso bairro, eu não vou falar o nome, aqui no nosso bairro tinha um homem, uma família, que ela tinha um supermercado. E ela insistiu, o supermercado fechou, insistiu, abriu outro supermercado. O outro supermercado mudou o nome, sabe? Mas insistiram. Veio outro, continuaram lá, mudou de nome de novo, insistiu. Hoje, eles estão com um mercado imenso. E se tornou o mercado maior da região. Isso se chama insistência. Isso se chama foco. Amado, é preciso para que nós venhamos prosperar, avançarmos e crescermos na nossa vida, nós precisamos ter foco.
Como que o pastor vai te dar para você pastorear uma igreja ou te dar um cargo de confiança se você não tem foco? Se você hoje é, amanhã você não é. Hoje você tá, amanhã você não tá. Você começa a dirigir, daqui a pouco você larga tudo, abandona tudo. O pastor não vai te dar nada na tua mão porque você não tem foco. Não vai, você tem que ter perseverança. Você tem que ter insistência. Isaac, eles contenderam, no versículo 18, tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado. E lhe deu o mesmo nome que seu pai tinha dado. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam o poço de águas nascentes. Mas os pastores de Gerar, versículo 20, estou marcando aqui para não perder, amém? Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda, Ezeque significa porfias, Ezeque significa divisões, Ezeque significa aquilo que não vai à frente, porque aonde porfias, aonde há contendas, aonde há dissensões, aonde há divisão, aonde o ministério não se entende, aonde os grupos não se entendem, aonde se abre uma loja, o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, aonde há porfia, contenda, dissensões, não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção do Senhor. Então ali, quem trabalha na divisão, na contenda, na porfia é o adversário. Mas eu não quero falar isso agora. Eu quero só insistir nesse ponto aqui. Isaac teve foco e persistência. E nós também, amados, temos que ter foco e persistência. Então cavaram outro poço. E também por causa disso contenderam. E por isso se chamou Sitna. E aí contenderam com aquelas águas, contenderam com aqueles poços, e cavaram e tamparam aqueles poços também de Isaac. Isaac vai para outro lugar. Ele vai mais à frente. Partiu dali, pois, Isaac. E aí cavou outro poço e colocou, e não contenderam, porque colocou-lhe um nome Reobote, porque o Senhor deu. Reobote significa largueza, pois o Senhor lhe deu largueza. Deus quer te arrancar da onde tem porfias. Deus quer te arrancar da onde tem contenda. Deus quer te arrancar da onde tem dissensões. A persistência de Isaac fez com que ele chegasse no poço aonde tinha largueza. Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer ter o Reobote de Deus? Saia da contenda. Saia das divisões. Saia das dissensões. Saia das porfias. Saia das inimizades. Amado, a gente vê inimizade por coisas tão bobas. Nós vemos inimizade por coisas tão insignificantes. Nós vemos inveja por coisas tão bobas. E por causa disso, quem perde a bênção é a própria pessoa. É a própria pessoa. É quando você inveja, quando você porfia, quando você contende, quem perde é a própria pessoa. É a própria pessoa que perde a bênção. Ele teve ousadia. Isaac foi ousado. Quinto tópico aqui. Quero encerrar para a gente orar. Isaac, ele foi ousado. Ele foi insistente. E nós também temos que ser ousados. Nós temos que ser insistentes. Nós temos que pedir, primeiro, obedecer ao Senhor. Segundo, confiança, confiar que o Senhor vai fazer, mesmo que você não esteja vendo. Terceiro, ser persistente. Quarto, ter foco. Quinto, ter ousadia. Isaac foi ousado. Isaac não deixou que como diz o meu marido, as línguas destruíssem a vida dele e acabasse com ele. Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa de você.
Sempre vai ter alguém que vai falar. Se você faz, vão falar. Se vocês não faz, também vão falar. Mas saia das porfias, saia das contendas e faça o que Deus mandou você fazer. Deus quer te prosperar. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam, você não vai prosperar, tá vendo que isso aí não vai acontecer? Tá vendo que você não vai ter a tua vitória? Tá vendo que você não vai ter um milagre? Comece. Minha mãe sempre diz uma coisa, ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. E ela tá muito certa. Ninguém nasce grande, comece pequeno, mas comece. Não fica olhando o grandão e querendo ser grandão sem antes ser pequeno. Então, minha mãe sempre fala isso. Primeiro seja pequeno, você está sendo treinada. A mãe só tinha 3 pessoas, está sendo treinada. Está ali para treinamento. É escola. Ela sempre diz isso, é escola, está sendo treinada. Então, se você está sendo treinado no 2, no 3, no 5, no comércio que só foi 2, 3 pessoas, você está sendo treinado. Deus está te treinando para te colocar no grande. E aí, voltando ao assunto aqui que eu estava falando, de uma família que teve vários supermercados e hoje tem o maior supermercado do local, eles estavam sendo treinados para que hoje estivessem no grande. E se eles tivessem desistido? Se eles tivessem abandonado? Eles hoje não seriam dono do maior mercado local. Então, não abandone, não desista, não largue as coisas pelo caminho inacabada. Porque uma casa que está no alicerce nunca foi casa, porque está inacabada. Não é verdade? A casa começou. Qual é pior, ter começado ou não ter começado? Começou o alicerce, fica lá, destrói, daqui a pouco o vento leva, quebram e acabou. Então, comece e conclua. Eu fiquei muitos anos sem estudar, eu já era casada já, e aí um dia ouvindo um programa de televisão, eu sempre falo isso, a Olga Bon Giovanni, ela falou, se você quer ser alguém na vida, se você quer ter recursos, estude, para que você possa crescer e ter alguma coisa na vida. E aí eu era casada e eu achava que ser casada não precisava estudar. O que eu fui fazer? Fui estudar. Minha filha já estava com 6 ou 7 anos, ou 9, não estou bem lembrada. Estava com 7 ou 8. Tenho 2, uma estava com 8, a outra devia estar com 10. Fui estudar. Fui lá, eu fui e falei com o Senhor, Senhor, eu quero voltar a estudar. Mas, Senhor, eu não quero parar no meio do caminho. Eu quero que tu entre comigo, que o Senhor seja o meu alfa e o meu ômega, o meu início e o meu fim. Essa foi a minha oração. E eu fui estudar. O que aconteceu? Eu terminei o ensino médio todinho, fiz a faculdade sem dinheiro. Sabe o que é sem dinheiro? Fazer faculdade sem dinheiro? Eu fiz faculdade sem dinheiro. Eu vou contar isso mais pra frente. Fiz faculdade sem dinheiro. Deus me abençoou. Deus me prosperou. Quando eu terminei a minha faculdade, eu emendei. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade, terminei a faculdade direto, sem parar, porque eu fiz uma oração. A oração que eu fiz foi, Senhor, tu és o meu alfa e o meu ômega. Tu és o meu início e tu és o meu fim. Tu vai me honrar. E Deus verdadeiramente me honra. Para a honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Então, tudo que você for fazer, tu coloca na mão do Senhor. Tu peça a direção de Deus. Porque quando você pede a direção de Deus, Ele te honra, Ele te capacita, Ele te dá vitória. Porque Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele vai fazer com que você alcance aquilo que você precisa. Ele vai fazer com que você conclua aquilo que você iniciou. Então comece hoje a fazer alguma coisa, abrir a sua loja ou montar alguma coisa, mas comece nele, Deus. Comece no alfa e no ômega, no início e no fim. Ele é o início e Ele é o fim de todas as coisas.
E eu tenho certeza que você vai prosperar. E se você hoje estava com seus poços entulhados, abandonou a sua faculdade, abandonou os seus estudos, fechou a sua loja, abandonou seu ministério, sua vida financeira estava um caos, hoje Deus vai fazer você reconstruir, recomeçar aonde você parou. Você crê nisso? Você crê nisso? Você vai recomeçar e Deus vai te dar vitória, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu não vou ler os pedidos agora, depois eu falo com vocês dos pedidos de oração. Estou aqui no fundo musical, vou botar o fundo musical do... Ele é lindo, Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. São 00:30, 0h30. É a hora do seu milagre. É a hora aonde que tudo que estava parado na sua vida vai se movimentar em nome de Jesus. Aonde tudo estava parado, sabe? As coisas que estavam paradas na sua vida, elas vão se movimentar. Elas vão se movimentar. Elas vão se movimentar hoje. Poços que estavam entulhados, lojas que estavam fechadas, caixas que estão cheias de mercadorias. Caixas que estão cheias de mercadoria. Começa a colocar para fora essas mercadorias. Começa a colocar essas caixas para fora. Começa a falar, Senhor, eu vou vender isso aqui esse final de semana todo. Eu vou sair. Aquilo que causou desânimo em você, que fez com que você abandonasse tudo, Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar, assim como prosperou Isaac. O Deus da prosperidade vai trazer à existência um milagre na tua vida, como trouxe na vida de Isaac. Você crê nisso? Você crê que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida? Está chegando a hora da promessa de Deus se cumprir. Sabe por que eles porfiavam contra as águas de Isaac? Não era por causa das águas, não era por causa da terra, era por causa da promessa. Meu Deus! Não era por causa da água, não era por causa da terra, mas era por causa da promessa na vida de Isaac. E sabe por que às vezes você é perseguido? Sabe por que as coisas às vezes não acontecem na sua vida? É por causa da promessa que está sobre você. Mas quem tem promessa não morre. Quem tem promessa, oh Jesus, Alabaxuri cantarabaxé. Quem tem promessa, quem tem promessa de Deus, quem pode matar quem tem promessa? Até tentam, mas não consegue, porque o Senhor está na frente. Isaac, ele não morreu, ele não chegou ao fim, porque ele tinha promessa. E você tem promessa, por isso que você não morreu. Eu tenho promessa, por isso que eu não morri. Nós temos promessa, e a promessa do Senhor, elas vão se cumprir na nossa vida, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar. Ô Senhor da glória, ô Espírito Santo, nós pedimos que nessa noite, Espírito de Deus, venha nessa noite, Senhor, sobre essas vidas. Vidas, ó Pai, que precisam urgentemente de uma intervenção financeira. Vidas, ó Pai, que têm passado, Senhor, uma situação adversa muito grande, Senhor, financeira. Mas eu te peço pela autoridade do Teu nome que nessa semana, Senhor, ainda essa semana, ainda nesse mês que estamos, Senhor, que ainda não fechamos, e já estamos passando do meado do ano, nós pedimos, ó Pai, que as portas venham ser abertas, porque Tu és Deus que abre porta onde não tem parede. Tu és Deus que faz com que a pessoa prospere no meio da sequidão, Senhor.
Porque tu fez, Senhor, tua palavra diz que Isaac prosperou na terra seca, na crise, na fome, na miséria. Tu deu prosperidade a Isaac. E nessa noite, o mesmo espírito de prosperidade, o mesmo espírito que estava sobre Isaac, está sobre as nossas vidas, que é a tua promessa, Deus. Traz a tua promessa sobre a vida do teu filho. Traz a sua promessa sobre a vida da tua filha. É chegado o tempo, é chegada a hora dos teus filhos viverem o que nunca viveu. E se tinha áreas retidas, se tinha coisas amarrando, se adversário comeu, bebeu, recebeu para amarrar, Senhor, se houve alguma coisa, Senhor, nós pedimos que nessa hora tu abra as comportas do céu e derrama a bênção sem medida, Senhor. Comece a escancarar, Senhor, as comportas do céu e abençoar, Pai. E que venha um tempo de promessas. Que venha um tempo, Senhor, de realizações, Senhor. Nós clamamos nessa noite por finanças. E nós pedimos, ó Pai. A Bíblia nos fala, Senhor, de Isaac, a qual tu prosperou no meio da miséria, no meio da sequidão, no meio da adversidade. Mas a Bíblia também nos fala de Pedro, que lançou a rede e nada apanhou, mas tu novamente diz, Pedro, lança a rede, porque sobre a minha palavra tu lançarás. E ali quando ele lançou, Senhor, a ordenança foi para que os cardumes de peixes viessem, e ele viveu o sobrenatural. E nessa noite, como boca profética, como autoridade espiritual outorgada por ti, Senhor, a qual foi derramado o azeite sobre a minha cabeça, não somente isso, mas como tu me escolheste, eu profetizo, Senhor, como boca profética, que sobre a vida dos teus filhos venha o dom de adquirir riquezas, que hoje saia o espírito de miséria, o espírito de sequidão, o espírito de derrota, bata em retirada agora, no nome de Jesus Cristo Nazareno. E que venha, Senhor, a prosperidade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, pela autoridade do teu nome, Jesus. Negócios novos, chaves novas, terras novas, casas novas. Oh Deus, libera, Senhor, libera. Ministérios que estavam trancados, ministérios que estavam amarrados, impedimento na área, Senhor, ministerial também. Nós declaramos, ó Pai, um romper, Senhor, na vida dos teus filhos. Traz, Senhor, o que eles nunca viveram. Um tempo, Senhor, de prosperidade. Porque quem fala vai sempre falar, Deus. Quem fala vai sempre criticar. Quem critica vai sempre criticar. Mas nessa noite nós estamos aqui, clamando a Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela autoridade do Teu nome que nos fala em Mateus 7,7. Que tudo que nós pedimos em oração, crendo. E eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, que milagres vão acontecer. Eu creio, Senhor, que milagres vão acontecer. Eu creio, Senhor, no desatar, Senhor. Eu creio no liberar, Senhor, pelo poder do Teu nome santo, Jesus. Abençoa, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Receba o milagre na sua vida em nome de Jesus. Receba o desatar de Deus na sua vida financeira. Em nome de Jesus. Eu creio. Coisas grandes, tremendas e sobrenaturais estão chegando para você. O que estava entulhado, parado, estancado, vai romper. Vai romper na sua vida. Vai romper. Você crê? Vai romper. Pelo poder do nome dele, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo o poder. Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não.
É só Ele, e é através do nome dEle que o milagre acontece. E eu creio, coisas grandes vão acontecer a partir do nome de Jesus. Se você ainda não tem um lar espiritual, está sem igreja, aceite Jesus como teu Salvador, sabe? Desculpa. Você precisa amar Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente até passa por prova. A gente até passa por dificuldade. Mas o amor de Deus, Ele é demais. Não deixa passar a oportunidade de ter Deus na sua vida. A gente sem Deus, a gente não é nada. Aceita Jesus na sua vida. Aceita Jesus como seu Salvador. Ele é tudo. Ele é tudo. Pare seu tempo e se dedique um pouco a Deus. Dedica a tua vida. Pare de reclamar. As pessoas reclamam muito. As pessoas falam muito mal de muita coisa, sabe? Mas quando você se dedica ao Senhor, deixa pra lá. Aceita Jesus, tá? Dá uma chance para Deus. Até amanhã. Ore por mim, tá? Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estamos de volta, se o Senhor assim permitir. Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus.